Continuando a sequência das parábolas, hoje, nesta quarta-feira, o Senhor explica a parábola do joio, que até então ele tinha contado para a multidão e também para os seus discípulos. E veja que na parábola do joio, aqui tem uma diferença do significado de semente, da semente. Na parábola do semeador, a semente era a palavra de Deus. Aqui não, tem outro significado, tem outro sentido. Vamos lá para a gente entender bem. Primeiro os discípulos falam isso: explica-nos a parábola do joio. Jesus responde: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino, que já está se referindo à pessoa. Os joios são os que pertencem ao maligno. Veja que o sentido é outro. O significado é diferente da parábola do semeador propriamente. E aqui nós podemos entender uma coisa dentro do cenário e do contexto da parábola do semeador. Há duas espécies de sementes: a semente boa e a semente ruim. No caso aqui, a semente do joio e a semente do trigo. Mas com esse significado próprio: o joio, aqueles que pertencem ao maligno. Olha, essa palavra ela é muito forte. Aqueles que pertencem ao maligno. Ou seja, aqueles que fizeram e têm feito a opção contrária à vontade de Deus, contrária ao Evangelho, já pertence ao maligno. Repito, isso é muito sério. Não é que pertencerão, já pertencem, já são joios. E aqui eu repito, não são palavras do Padre Elenilton, palavras do próprio Jesus, usando da analogia na qual ele nos apresenta. Os joios são aqueles que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Toda a explicação própria aí da parábola. Mas nós ficamos atentos a um detalhe. Aquilo que nós temos escolhido ser. O que nós temos escolhido ser determina se no tempo da colheita nós seremos colocados no celeiro de Deus ou se nós seremos lançados numa fornalha de fogo. Olha só, a escolha minha hoje e agora determinará o lugar onde eu serei colocado, ou no celeiro ou na fornalha. Quando voltamos um pouco atrás na parábola do trigo e do joio, o empregado diz para o patrão: patrão, vamos arrancar então o joio, já que nós só semeamos coisa boa, vamos arrancar? O que o patrão diz? Não, ainda não. Deixa chegar o tempo da colheita. Esse deixa chegar o tempo da colheita, sabe o que significa? O tempo que Deus está dando para o joio se transformar em trigo, que dá tempo. É possível o joio se transformar em trigo. O Senhor está dando tempo. Agora, mesmo dando tempo, chegando o tempo da colheita, aí não tem mais o que fazer. Aí a determinação: ou ser colocado no celeiro, ou ser colocado na fornalha. Isso equivale a dizer que é necessário e urgente cada um de nós corrigirmos as nossas imperfeições, que todos nós temos. E na medida que nós corrigirmos as nossas imperfeições, nós vamos nos preparando para o dia do julgamento. E no dia do julgamento, nós sermos colocados no celeiro e não na fornalha. Mas perceba que tem um caminho a ser feito. A coisa não acontece do dia para a noite. A coisa não é automática.
É um caminho que nós assim precisamos trilhar. Primeiramente, tomando consciência dos nossos pecados, e uma segunda coisa, se nós estamos sendo motivo de pecado para outras pessoas. Que vamos continuar a parábola aqui para entendermos a explicação do Senhor. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Nós temos que analisar a nossa vida, se em alguns momentos, se em algumas ocasiões, nós não temos sido ocasião de pecado para o outro. E se temos sido, é importante corrigir. E como nós nos tornamos ocasião de pecado para o outro? Às vezes, no mau testemunho que nós podemos dar. Quando nós até dizemos de viver o Evangelho, mas na prática não vivemos. Dentro da empresa onde nós trabalhamos, dentro do ambiente onde estamos, no ciclo de amizade no qual nós estamos, e assim por diante. Na vestimenta, sobretudo as mulheres, como é fácil de uma mulher ser ocasião de pecado para os homens no modo de se vestir, quando não se veste de forma adequada, de forma modesta, cobrindo o seu corpo a partir daquilo que é templo do Espírito Santo. É ocasião de pecado. Não sei se você, mulher, tem consciência disso. Se você não se vestir adequadamente, modestamente, você pode ser ocasião de pecado para os homens na hora que olhar para o seu corpo. Em vez de olhar para você como uma pessoa, olhará para você desejando-a. Então, quantas ocasiões de pecado o modo de se vestir inadequado já tornou? E entendendo que nada é esquecido por Deus. A única forma de Deus esquecer o nosso pecado é quando nós nos arrependemos dele e confessamos. Caso contrário, não. Nós podemos esquecer de um ato que nós cometemos. Deus não. Enquanto nós não nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, eles estão ali. Nosso pecado está ali. É importante essa tomada de consciência também, se não estamos sendo ocasião de pecado para outra ou outras pessoas. Refletindo sobre esse ponto, eu ficava pensando, como será o julgamento dos cantores sertanejos da vida? Tem uma menina aí com 21 anos, está fazendo sucesso, novinha, arrastando multidões, e as músicas de ruim a pior do ponto de vista de letra, mas muito atraente, tem atraído milhões, está no auge agora. Quantas pessoas esses cantores levam a pecar nas noites da vida que tem tido aí? Imagine se cada cantor sertanejo tomar consciência que o que ele está fazendo está ajudando muitos a pecarem. Será que continuaria cantando? Ou faria uma grande renúncia de deixar de cantar, de perder o privilégio da fama, mas para se salvar e salvar os outros? Que é bem provável que eles não tenham essa consciência. Ou se tem, não tem tido coragem de deixar. Mas de qualquer forma, é importante compreendermos isso. É preciso nós vivermos de forma santa diante de Deus, não pecando e não levando outros a pecarem, porque o dia do julgamento chegará. Aqueles que fizerem o bem irão brilhar como o sol no reino de seu Pai, vai dizer Jesus. Mas aqueles que fizerem o mal, que praticarem o mal, serão lançados na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Chegará esse dia. Pode demorar,
pode tardar, mas chegará. E uma vez que esse dia chegará do julgamento, nós precisamos corrigir, como eu vos disse há minutos atrás, as nossas imperfeições. Que o problema é que nós vamos vivendo, um dia após dia, um dia após o outro, parecendo que tudo está tranquilo. E quando nós paramos para analisar, as coisas não estão tão tranquilas assim. Quantas imperfeições nós precisamos assim corrigir? A cada dia da nossa vida precisa ser uma preparação para o dia do julgamento. Quando alguém vai prestar o vestibular, ou se não vai prestar algum concurso, ele se prepara muito antes, horas, dias, passa noites estudando, para que quando chegue aquele dia da prova esteja preparado. Tire as notas possíveis ali, a pontuação necessária. Mas houve uma preparação remota antes, para então ter o prêmio de passar no vestibular, ter o prêmio de passar no concurso. E olha, a pessoa perde noites. Quem estudou para a OAB da vida aí sabe o que significa. No meu caso, a de Universo, quando conclui a teologia, fica ali diante de você 3 professores de áreas distintas e faz pergunta dos 4 semestres. E se você não sai bem na prova, você reprova a teologia inteira. Rapaz, que dia foi aquele, eu diante de 3 professores. Valei-me Nossa Senhora das aulas. Dia tenso, mas graças a Deus tinha feito uma boa preparação. Mas que dia tenso. Mas para responder às perguntas que os professores ali me fizeram, tenho que ter uma preparação remota de anos, dos 4 anos, mas sobretudo os últimos 2 meses, de rever tudo que eu tinha estudado nos 4 anos. Com a vida eterna nós às vezes não estamos nem aí não. É como se nosso julgamento estivesse tão longe, tão distante, ou se nem fosse acontecer. Feliz de nós que vivemos todos os dias como se fôssemos julgados hoje. Se o julgamento seu fosse no final da tarde hoje, o que você iria corrigir na tua vida? Digamos que o julgamento seria hoje às 17 da tarde, 17 horas. O que você iria corrigir? Ou fosse antes, fosse agora meio-dia. Melhor ainda, se fosse daqui a pouco, às 8 horas, que falta 7 minutos. O que você iria corrigir agora? Nós devemos viver todos os minutos, os instantes da nossa vida, sobretudo todos os dias, nos preparando para esse dia do julgamento. Porque se nós formos pegos de surpresa, e aí? E aí? A gente tem que levar um pouco mais a sério a nossa vida cristã. Que nós estamos prorrogando as coisas, prorrogando a nossa conversão, prorrogando as coisas que nós precisamos resolver interiormente no aspecto de pecado e assim por diante. Vamos prorrogando. E se nós prorrogarmos e o dia do juízo chegar? E aí? E aí? Tem um livro de Santo Afonso que ele vai preparando exatamente para essa finalidade. Preparação para a morte. Indica esse livro para você, viu? Leia. Nunca mais sua vida vai ser a mesma. Santo Afonso Maria de Ligório. Inclusive nós celebramos hoje. Nunca mais sua vida será a mesma. Ele faz um itinerário de tomada de consciência de como nós devemos viver a vida, nos preparando para esse dia. Porque quem se prepara para a morte, na verdade está se preparando para a vida eterna. Que o dia vai chegar, cedo ou tarde. É preciso nos prepararmos para que quando esse dia chegar, nós possamos estar preparados e assim entrarmos na alegria eterna junto de Deus.
Mas para entrar na alegria eterna Gostou junto de desse Deus, vídeo? é preciso Acesse trilharmos nossa esse playlist para itinerário assistir e outros não vídeos do prorrogarmos canal. a Se nossa inscreva conversão. agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.